Seu jardim tá um pouquinho sem graça? Hoje eu vou falar de 5 plantas que deixam qualquer ambiente incrível. Você não precisa ser especialista em jardinagem para conseguir trabalhar com elas no seu jardim. Essas plantas são bonitas, trazem aconchego, dão vida, atraem vida para o seu espaço e são fáceis de cuidar. A planta número 1 é uma palmeira, é a carpentária. A carpentária, ela ganha nosso coração porque, primeiro, ela é uma palmeira de caule fino, então ela consegue encaixar em pequenos espaços que muitas outras acabam não conseguindo por conta do diâmetro do caule. Além disso, ela é uma planta, uma palmeira, que as folhagens dela também são elegantes, então tem os folíolos, né, aquelas fitinhas das folhas fininhas, e o caimento dela também é muito bonito. Pra gente cuidar de uma palmeira, no geral, e também falando da palmeira carpentária, elas precisam estar num ambiente de muita iluminação, então no mínimo 5 horas por dia iluminado, com luz direta nelas, tá? O solo tem que ser bem drenado, então não dá para deixar um solo muito argiloso, que retém muita água, elas não gostam, e nem um solo muito seco. Então a gente precisa ter uma certa periodicidade na irrigação para que elas fiquem bem irrigadas e bonitas por mais tempo. A poda da carpentária também é muito simples. Então, conforme as folhas forem secando, que são folhas pequenas, então não correm risco de cair na cabeça ou machucar alguém ou algum animal. Então, conforme elas forem secando, é só fazer a retirada. A carpentária, ela fica alta, então não é uma palmeira que fica muito baixinha. É claro, e isso é uma vantagem dela, que ela consegue se desenvolver bem em vasos. Então, a gente pode mantê-las em vasos. E o vaso vai delimitar o tamanho que vai ficar a carpentária. Porque a gente fala que o que tem pra cima, geralmente tem pra baixo. Não na mesma proporção, mas para uma planta alta, isso engloba tudo, né? Então, tanto árvores quanto palmeiras. Para elas ficarem altas, ela precisa ter fixação. E num vaso ela não vai ter muita fixação, por isso que elas não conseguem se desenvolver muito, ficar muito alta. Mas ela é muito versátil, porque a gente consegue manter tanto no vaso quanto direto no chão. A planta número 2 é a jabuticabeira. E aí a gente tem tanto a sabará quanto a jabuticabeira híbrida. A jabuticabeira sabará é uma árvore considerada de grande porte, então a gente precisa ter um espaço amplo para conseguir plantar elas. Ela até se desenvolve bem em vasos, mas não é a mais indicada. A mais indicada para pequenos espaços e vasos é a jabuticabeira híbrida. Ela já tem um tamanho mais compactozinho, a folha dela também é um pouco diferente e ela tem frutificação cerca de 4 vezes no ano, enquanto que a jabuticabeira sabará tem cerca de 2 vezes no ano no máximo. Então, se você gosta de jabuticabeira, a híbrida é a melhor opção. O fruto falam que tem um gosto diferente, que não é tão adocicado, né? Mas, de forma geral, ela é uma boa planta para ter em casa, principalmente se você gosta de jabuticabeira, se você tem criança, porque eu gosto muito de pôr em projetos que tenham criança no espaço, na casa, porque cria um vínculo da criança com a natureza, né? Muitas vezes a gente não tem a oportunidade de pegar uma fruta direto do pé, e a jabuticabeira híbrida proporciona isso, porque ela consegue se desenvolver bem e bonita em pequenos espaços, em vasos, e até, às vezes, em varandas. Então, ela é uma planta muito versátil, que a gente consegue trabalhar bem com ela, e ela dá um charme para qualquer espaço que ela entre. A terceira planta, com certeza, se você já entrou no Pinterest ou no Instagram pesquisando sobre plantas, você já encontrou ela em alguma imagem, que é o guaimbê. Muitas vezes ele é confundido com a costela de Adão, porque ambos têm as folhas um pouco recortadas. Tem diferença, vou deixar aqui uma foto da costela de Adão e uma foto do guaimbê para você entender a diferença. Mas o guaimbê, ele é muito mais versátil, na minha opinião, do que uma costela de Adão. O guaimbê, ele consegue se desenvolver bem tanto na sombra quanto no sol pleno. Então, ele é uma planta que a gente consegue usar em diversos ambientes, e ele, por si só, é uma planta que atrai o olhar. Então, ela embeleza muito o espaço, ela traz um ponto de foco pro espaço e dá um aconchego com as folhagens. Então, eu acho muito, além de ser muito lindo, muito versátil.
E por ele ter uma folha larga, a chuva batendo, caindo nas folhas dele, para quem gosta de natureza, é um som acolhedor, assim, sabe? É um som que abraça. Então vale muito a pena, se você tiver espaço, colocar ele num cantinho ali da sua casa. Outra planta que sempre que dá eu coloco nos nossos projetos de paisagismo é a Heliconia psittacorum. Ela é muito linda, eu acho a floração dela linda, a cor, o contraste dentro da folha é muito bonito, mas que quando ela não tá com flor, ainda assim a folhagem dela por si só é muito bonita. A vantagem dela é que ela não fica tão alta e robusta como uma Heliconia tradicional, que é muito mais conhecida, né? Por exemplo, a Heliconia rostrata. Então ela é um pouco mais delicada e mais compactazinha, mais baixinha. Então ela cabe em ambientes muito estratégicos, assim, que às vezes a gente não sabe muito o que colocar, e ela por si só já traz um volume e uma textura legal para o espaço. E quando ela dá a floração dela, é a coisa mais linda. Se você fizer uma irrigação e uma adubação legal, com uma frequência boa ao longo do ano, você consegue ter ela florida praticamente o ano inteiro. Tirando uns meses de inverno, né, praticamente o ano inteiro ela consegue dar flor e dar cor pro ambiente. Então eu gosto muito dela e é fácil de encontrar. É uma planta que a gente consegue encontrar hoje tranquilamente, que ela está sendo muito mais comercializada. Até aqui, então, foram 4 plantas que eu falei. A palmeira carpentária, a jabuticabeira sabará, o guaimbê, a Heliconia psittacorum. Só com esses 4 você já consegue fazer um jardim. Não precisaria de mais nada. Então você tem a estrutura mais alta e a estrutura média e baixa do jardim, já tá lindo. Agora eu vou acrescentar uma forraçãozinha, que também é muito versátil. Muitos já viram por aí, até conhecem por outros nomes muitas vezes, mas é que a gente chama de grama amendoim. Diferente das gramas reais e convencionais, ela é uma planta que não pode ser pisoteada. Então a gente indica colocar ela em canteiros e não em área de pisoteio e passagem de pessoas ou animais. A grama amendoim é muito versátil também, como todas que eu indiquei aqui, e é muito bonita. Eu gosto muito de trabalhar com elas, porque, de novo, mesmo ela só com a parte verdinha dela, com as folhas, ela já é linda. E quando ela floresce, que é uma florzinha amarela, ela fica linda. Para ela florescer, ela precisa de sol, então ela precisa de bastante sol, cerca de 4 horas de sol. Mas assim, na minha opinião, se ela não florescer também, as folhas, o desenho e a textura da folha dela já é muito bonita e dá um charme pro jardim, pra forração embaixo. E além das plantas, né, muita gente acha que o paisagismo é feito só de plantas, e não é assim. Então, por isso eu queria trazer e reforçar a importância dos elementos naturais presentes no jardim. É claro, as plantas são os astros, né? É o astro do jardim, mas os detalhes, os outros elementos e as surpresas dentro do jardim são feitos com elementos naturais. Por exemplo, uma fonte de água, que é a coisa mais linda, tanto visualmente quanto o som dela, né? Além de atrair os passarinhos. As pedras, então, tanto os seixos rolados, que a gente chama, que são aqueles menorzinhos, quanto o seixo grande mesmo, que trazem um volume e uma estrutura para aquele cantinho, para aquele espaço. Além disso, sempre que possível e que combine com o projeto de paisagismo e com a arquitetura da casa, eu gosto de trazer a madeira. Então, seja com madeira reutilizada mesmo, como dormentes ou ripas, a gente consegue fazer uma estrutura, um desenho que traga algum ponto de foco com madeira, seja no chão, com pisantes, seja numa estrutura de fundo mesmo, como se fossem separadores de ambiente. Então, a gente consegue trabalhar com a madeira e ter uma outra pegada, um outro elemento natural para o jardim, e trazer uma surpresa, né? Não ser só um jardim estático, né? Então, são uns jardins com várias texturas e vários elementos. E, por fim, também o fogo, que tá muito em alta, o fogo de chão. E a gente também gosta de trabalhar com isso, porque é um outro espaço pro jardim, num outro período. Então, geralmente, no inverno, é claro que aqui no Brasil essa diferença entre verão e inverno não é tão contrastante,
Mas, ainda assim, no inverno, as plantas aqui dão uma desacelerada, crescem menos folhas, muitas ficam mais feias, vamos dizer assim, algumas perdem as folhas. Então, às vezes o jardim tá mais feinho e aí mais no dia, na parte do dia, as pessoas não usam tanto o jardim porque ele tá mais feio. Então, a gente pode usar esse jardim mais ao entardecer, na parte da noite. Então, trazer as pessoas para fora com o fogo de chão, né? Um tacho, nada muito elaborado às vezes, que já traz uma outra experiência e um outro uso para aquela área do jardim ou pro espaço ali externo. Então, a gente gosta muito de trabalhar também com o fogo. Eu tenho certeza que com essas plantas e com essas dicas, qualquer espaço vai se tornar mais bonito e aconchegante. Se você não tiver nenhuma noção de paisagismo, de jardinagem, se você colocar uma muda de cada planta dessa que eu falei, já vai ficar um outro ambiente, já vai trazer muito mais aconchego. As plantas são os astros, como eu falei, de um jardim, mas os elementos naturais também são muito importantes. E eu acho que a gente pode até conversar num vídeo separado deles, porque tem muita coisa que a gente pode conversar e trabalhar sobre isso dentro de um jardim. Se fizer sentido para vocês que a gente faça um vídeo sobre elementos naturais, né, madeira, pedra, água, fogo no jardim, pode deixar um comentário que a gente vai fazer. Dessas 5 plantas que eu falei, quais você já tem, quais você já conhecia ou pretende colocar no seu jardim? Deixa aqui nos comentários, porque vai ser uma conversa bem legal. Então, se você quer tornar seu jardim mais bonito, seja com a nossa ajuda ou só com as nossas dicas aqui no vídeo, segue a gente aqui no YouTube ou também vai para o nosso Instagram. Se quiser fazer um orçamento de projeto com a gente, vai ser um prazer. A gente atende tanto na nossa região quanto no Brasil inteiro com projetos online. É isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!